Bom dia, Jesus é o nosso amado Senhor. No Evangelho do irmão Lucas, no capítulo 5, do verso 9 ao 11, diz assim: Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Pai, nós te damos graças essa manhã pela tua palavra maravilhosa, por essa pesca maravilhosa que reflete peixes, mas na realidade, espiritualmente falando, somos nós. E obrigado por o Senhor ter nos capturado, ter nos ganho, ter nos trazido para ti. E hoje está nos ensinando como viver dessa forma. Nós te damos graças por isso, bendito Espírito Santo. Nos alimenta, nos encabeça, interpreta a tua palavra para nós. Guarda-nos em ti, nos livra do mal. O capítulo 5 do irmão Lucas, do seu Evangelho, fala da pesca maravilhosa, fala da cura de um leproso, a partir do verso 12, fala de um paralítico em Cafarnaum, verso 17, e o chamamento do irmão Mateus, né, que é o Levi, a partir do verso 27, né, e a instrução que o Senhor dá, né, com relação a que ele veio para pecadores, não para justos, né, que se consideram justos, melhor dizendo, chamando ao arrependimento. E do verso 33 em diante, a gente vai ver que não houve arrependimento nos fariseus, né, nos escribas, que eles entram com outro tipo de assunto. Né, quando ele chama Levi, né, e está comendo e bebendo para resgatá-los, ele, do verso 31, diz: Os sãos é que precisam de médico, e os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Em virtude de eles terem feito exatamente, né, a pergunta, né? Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Como se eles não fossem, né? E Jesus fala de arrependimento. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles entram no jejum, né? Diz que os discípulos de João, assim como os de fariseus jejuam, mas os de Jesus não jejuam, né? Não entenderam nada. Que o Senhor nos livre disso, porque o Senhor veio nos chamar ao arrependimento. Hoje o que a igreja precisa, né? Fica buscando avivamento, fica buscando, todos nós ficamos buscando coisas extraordinárias, mas a primeira coisa para que tudo isso aconteça se chama arrependimento. Não é arrependimento do que a gente faz, primeiramente, é arrependimento de quem nós somos. E o que é que acontece com isso? Não colocar o Senhor como primazia, não colocar o Senhor como prioridade, colocar focos equivocados no lugar dele, onde Efésios diz que Cristo, a partir do capítulo 3, você leia lá, tá certo? A partir do verso 8, que diz: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, que é Cristo, né? Para que pela igreja, o mistério oculto em Deus, que é Cristo, para que pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé, tá vendo aí? Nele. Então, meus irmãos, amados e amadas, os focos equivocados que fica do lugar do Senhor, né? A igreja nunca foi o propósito do Senhor eterno, família nunca foi o propósito do Senhor eterno, trabalho nunca foi o princípio do eterno, coisas que a gente coloca no centro nunca foi o eterno propósito de Deus. O eterno propósito de Deus é o seu filho, né? É o seu filho. Está aqui o verso 11: segundo o seu eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você for aqui para 1:10 de Efésios, convergir nele todas as coisas. Se você for para o verso 23, no caso, convergir nele todas as coisas, 1:10, encher todas as coisas de Cristo. 4:10, elevou-se ao céu, foi ao céu para preencher todas as coisas. Então, quando colocamos os focos equivocados a partir da nossa própria pessoa, família, trabalho, seja lá o que for, tá certo? Nós tiramos Cristo do centro e aí o desvio é grande. Obviamente que isso é um assunto delicado quando fala que família não é o propósito eterno de Deus, e não é. Só você ler Efésios com muito cuidado e Colossenses, né? Para não dizer toda a Bíblia. O eterno propósito de Deus é seu filho, para que ele seja conformado em nós. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, porque de novo sofro dores de parto até Cristo ser formado em vós. É o eterno propósito de Deus, Romanos 8, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, conformar o filho dele em nós, para que ele seja o primogênito, percebe?
Então, o que são os focos equivocados? Quais são os focos equivocados? Quando coloca as coisas do Senhor, para que Cristo seja formado em nós, tá certo? E o propósito eterno de Deus seja cumprido em nós, aí sim Ele nos deu o seu corpo, que faz parte do propósito eterno. Família faz parte do propósito eterno. Trabalho faz parte do propósito eterno. Quando a gente esquece isso, vai dar problema. Nós vamos nos desviar porque colocamos obra, colocamos ministério, colocamos igreja, colocamos família. Minha família, minha igreja, né? Minha família, desculpa, minha vida, minha igreja, minha vida, né? Como é que tem-se visão da igreja se não tem a visão do Cristo glorificado, né? As glórias do Senhor. Contemplando a sua majestade, contemplando o seu viver humano, contemplando sua encarnação, contemplando sua morte, contemplando sua ascensão, sua volta como Espírito que dá vida. Então, muito cuidado com os focos equivocados, que são as coisas no Senhor no lugar de Cristo. Então, voltando para Lucas 5, ele diz que aconteceu que ao apertar as multidões para ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. O Senhor pede um barco a Pedro, entra no barco e começa a dar instruções, começa a pregar a palavra, porque não só de pão vive o homem. E depois de dar as instruções e pregar a palavra, como quem retribui, cheio de graça, Pedro, né, dando essa pesca maravilhosa, onde manda lançar as redes. E Pedro, que passou a noite com os companheiros pescando, não pescaram nada, mas diz sobre a tua palavra, crê no que o Senhor é, crê no que o Senhor diz. Lançaremos a rede e foi uma pesca maravilhosa, como o próprio contexto fala. E todo contato com o Senhor vai produzir algo maravilhoso, né? Você vai ver, verso 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Né? Então é isso, as glórias de Deus, a contemplação do Senhor, né, vai mostrar quem Ele é e quem somos nós. Salmo 36, 9. Né? Na tua luz, tu és o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. E o texto que o Senhor nos deu, que ele diz: não temas, doravante serás pescador de homens. Vamos ver isso numa uma profecia maravilhosa em Gênesis 49, verso 16. Isso na Almeida Revista e Corrigida. Quando José, né, traz os filhos e ele abençoa, né, e José até fica intrigado com a troca de mãos, né, mas Jacó diz uma coisa a José: o anjo que me livrou de todo mal abençoou estes rapazes. Abençoe estes rapazes, seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão, Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Peixe vive no mar, não é na terra. Então, quando ele estava profetizando isso aqui, era o que o Senhor estava chamando Pedro, a mim e a você, para que doravante não temas, sejais pescadores de homens, peixes na multidão da terra. Desfrutem dos versículos. Lucas 5, Gênesis 49. Louvado seja o Senhor.